Olá, boa noite. Meu nome é Maria do Carmo Santos, mais conhecida como Carminha do Bolo. Nasci e cresci aqui em Divisa Alegre. Trabalho há 37 anos na área da confeitaria. Entre as indas e vindas, fiz muitos cursos fora de Divisa Alegre e até mesmo aqui em Divisa Alegre. Hoje, me considero uma artista na área de confeitar. Não fiz gastronomia, mas entendo um pouco de tudo que acontece dentro da confeitaria. E para mostrar esse nosso trabalho, esse meu trabalho, nós vamos hoje confeccionar um bolo, massa amanteigada, que nós vamos começar agora a bater esse bolo. Primeiramente, vamos bater as claras em neve e vamos colocar na batedeira. Coloquei aqui na batedeira 4 claras e nós vamos bater em ponto de neve. Vamos começar? Vai fazer um pouco de barulho, mas é preciso. Agora vamos retirar da batedeira, reservar essas claras e começar a bater manteiga, açúcar, gemas. Vamos colocar aqui, reservá-la. Vocês podem ver que ela ficou em ponto de pico. Vamos colocar na nossa batedeira agora a manteiga, uma xícara de manteiga, 2 xícaras de açúcar. Vamos misturar e bater até ela ficar um creme branco. Vou levantar um pouco a batedeira, porque o creme é pouco para chegar e bater mais. Quando ficar um creme branco, aí nós desligamos e vamos misturar as gemas. Vou desligar um pouco para chegar o creme, porque ele espalha um pouco quando está batendo. Porque a manteiga está em ponto de pomada. Ela não pode ser gelada. Ela tem que estar em temperatura ambiente. Desliguei a batedeira e vou mostrar para vocês como é que fica esse creme. Ele tem que ficar branquinho para depois misturar as claras. Vou mostrar para vocês. Veja bem como é que ele fica. Agora, vou voltar com ele para a batedeira. Vou colocar gemas e continuar o nosso trabalho. Bolo é uma arte e tem que ter amor para ser feito. 4 gemas eu coloquei aqui. Bata por 5 minutos, desligue a sua batedeira e vamos trabalhar agora com a espátula. Não vamos usar a batedeira, porque geralmente quando a gente usa a batedeira,
ele espalha o trigo por todo lado, e não é isso que nós queremos nesse vídeo, né? Nós vamos agora colocar, a farinha já está peneirada, aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo, a minha xícara é de 240 ml. Vamos mexer delicadamente. Coloque o trigo. Mexa delicadamente. Vá colocando o leite aos poucos para dar consistência no seu bolo. Uma colherzinha de baunilha. Quem gostar pode acrescentar mais um pouco. Agora eu gosto só de uma colherzinha. Aqui eu coloquei, gente, foi meia xícara de leite, viu? Agora, nós vamos untar as nossas formas e vamos colocar, por último, o pó royal, a nossa clara e o pó royal, certo? Vamos untar a nossa forma. Eu optei em fazer 2 pequenas, tá? Porque é uma massa pouca. Se você tiver na sua casa papel manteiga, você pode recortar e colocar o papel manteiga na sua forma. Está colocando o seu bolo. Vamos polvilhar a nosso tabuleiro com um pouco de farinha de trigo, para que nosso bolo não fique pregado no fundo, né, gente? Nós não queremos um bolo quebrado. Agora vamos colocar o nosso pó royal, uma colher de sopa de pó royal. Agora nós vamos ligar nosso forno para quando a 180 graus, para quando nós levarmos nosso bolo, ele já está na temperatura suficiente para assar o bolo. Enquanto isso, vamos agregar ao nosso bolo a nossa clara, que nós reservamos aqui, e agora que chegou a vez dela, né, gente? Ela ficou quietinha esperando ali. Vamos misturar delicadamente, gente. Você vai pegando esta clara de baixo para cima, para não perder a sua aeração, né? Não ficar aguado o seu bolo. Seu bolo ficar um bolo gostoso e consistente, né, gente? Olha só, você vai pegando o seu bolo e vai trazendo ele de baixo para cima, até toda essa clara, ela incorporar ou entrar no seu bolo. Agora nós vamos colocar na nossa forminha e vamos levar ao forno. Eu tenho aqui 2 formas de 15 centímetros. Porque quando você coloca seu bolo numa forma muito alta, ele corre o risco de ele subir muito e não assar. Ele cria aquele tufo no meio e fica um bolo, não fica um bolo bonito.
Você divide seu bolo em duas formas, que dê para ficar as duas iguais. Agora, vamos levar o nosso bolo ao forno, né, gente? Vamos limpar a nossa bancada. Enquanto o nosso bolo assa, gente, para a gente não perder tempo, eu tenho um outro bolo que agora eu vou mostrar para vocês como montar o bolo, né? Como nós trabalharemos o nosso enfeite, a nossa confecção. Eu trouxe ele já para montar, para vocês verem. Né? Eu vou rechear nesse bolo. Eu tenho 3 bolos do mesmo tamanho, porque se a gente for esperar que ele vai demorar demais, e aí eu já tenho os bolos prontos aqui para a gente estar trabalhando esse bolo. Dando continuidade ao nosso trabalho, nós agora vamos rechear o nosso bolinho, certo? Eu vou colocar aqui um recheio de ninho, certo? E para ele ficar delicioso, nós vamos rechear ele bem, para ficar com a camada bem grossa, bem gostoso. Colocar mais um pouco na manga de confeitar. E vamos colocar nosso segundo bolo aqui. Quando o seu bolo escurecer um pouquinho, não custa você vir e fazer aqui, ó, tirar essa parte escura, porque geralmente o cliente não gosta quando fica essa parte escura. Eles pedem para tirar, ou se ficar muito escura, eles reclamam, né? E para você não ter reclamação com o seu cliente, não ter problema com o seu cliente, você vem e retira essa partezinha escura, porque geralmente os fornos são muito quentes, o forno convencional, porque eu não trabalho com forno elétrico, então eu trabalho com forno convencional. E geralmente ele fica essa parte escura, mas eu sempre tiro. Nunca deixo essa parte do meu bolo para o cliente degustar. Venho aqui, retiro. Costumo molhar meu bolo. Sempre faço meus bolos molhadinhos. Só que hoje eu não estou molhando, porque só para a gente estar gravando esse vídeo, né? Para mostrar como é feito o trabalho da confecção de um bolo. Agora nós vamos colocar um recheio de chocolate gourmet, uma delícia. Vamos para o nosso terceiro bolo, que também vamos colocar nosso último recheio. Também com o mesmo processo de retirada da partezinha escura que fica no fundo do nosso bolo. Eu costumo deixar essa última parte, eu abro ela, para que não fique um bolo alto e sem o recheio, porque quando fica essa parte aqui de cima alta, sem o recheio, não fica saboroso. Você tem que trabalhar essa parte aqui, rechear essa parte aqui também, certo? Você tem que ter na sua casa um apara-bolo para você pegar, aparar o seu bolo, colocar ele no apara-bolo para você estar colocando o seu recheio aqui. Mas hoje, como é só
um vídeo, eu vou colocar aqui sem a parabola, e ele também dá para a gente pegar, dá para a gente manusear ele aqui, locomover ele de um lado para o outro. Vamos colocar mais um pouco de ninho e brigadeiro, né? Colocamos a última com os 2 recheios para ficar mais saboroso. E também não sobrar o seu recheio, para não haver desperdício. Na confeitaria, gente, nós não podemos ter desperdício, né? Você tem que fazer o seu recheio à conta do seu bolo, né? Vou colocar ninho e chocolate. Tá de dar água na boca esse bolinho, viu, gente? Vamos colocar aqui o nosso recheio de chocolate junto com o ninho, para finalizar essa parte do recheio. Pronto. Agora vamos colocar o nosso bolo para agora trabalharmos com o nosso chantilly, né? Agora nós vamos trabalhar o nosso chantilly, ficar delicioso. Vou tirar essa parte escura aqui de cima também, que é para seu bolo ficar bonito quando cortar. Você quer ter uma fatia bonita, você tira essa parte escura, né? E quando você for confeitar o seu bolo, ele tem que estar a parte de cima certinho. Agora vamos dar uma limpada na nossa bancada. Vamos hidratar o nosso chantilly e vamos fazer o nosso trabalho de confeitar o nosso bolo. Por hora, nós só fizemos a montagem desse bolo. Vou pegar o meu chantilly. Agora chegou a hora do nosso chantilly. Eu já estou com o meu chantilly batido e vou tirar um pouco dele aqui, porque eu preciso de um pouco dele no vermelho, para eu fazer um trabalho no meu bolo. Aí, o que eu vou fazer com esse chantilly aqui agora? Eu vou ter que hidratar esse chantilly, porque se eu colocar ele aqui, desse jeito, ele vai ficar poroso. E o seu trabalho não vai ficar um trabalho bom, não vai ficar um trabalho bonito. Então, nós temos que hidratar esse chantilly. Para hidratar o seu chantilly, você bate ele bem gelado, até que ele fique preso na batedeira, no bol da batedeira. Aí você vai levar à geladeira por uns 20 minutinhos para que ele descanse. Quando isso acontecer, o que você vai fazer? Você vai hidratar o seu chantilly, pegar o seu leite condensado e colocando de 3 em 3 gotinhas, até você conseguir fazer ele brilhante e maleável, macio para você trabalhar. Você não pode colocar o chantilly grosseiramente no seu bolo, porque senão não vai ficar um bom trabalho. Então, você vai hidratar o seu chantilly. Esse meu aqui já estava na geladeira, então ele está mais fácil de trabalhar, certo? Mas mesmo assim, eu continuo ainda trabalhando para que ele fique bem macio e brilhante. O segredo da arte é paciência. Se você tiver paciência para confeccionar, seja o que você for fazer, você vai fazer um bom trabalho. E, como eu já falei,
Tem que ter muito amor pelo que faz. Depois que você hidratar o seu chantilly, você vai colocar na manga e vai trabalhar o seu bolo. Veja aqui. Ó. Ele não cai da sua pá. Ele tá no... como um iogurte, mas não cai da sua pá, certo? Agora eu vou colocar na minha manga e vou trabalhar. Você tem que ter sempre um Perfex, viu, gente, à mão. Eu peguei uma manga pequena, essas mangas pequenas não são boas para a gente estar executando esse tipo de trabalho, mas vamos com ela mesma, né? Gente, hoje eu costumo usar na minha casa todos os meus amparatos aqui para trabalhar com meu bolo, viu, gente? Só que hoje eu não coloquei a touquinha, tô aqui meio que bonitinha, né? Como é que a gente vai fazer um bom videozinho? Aí, mas a minha touca, eu uso sempre a minha touca, não trabalho sem luva, não trabalho sem máscara, viu? E é o recomendável a todo confeiteiro, a todas as pessoas que mexem com alimento, é recomendável que seja feito assim, viu? Porque o nosso cliente merece o nosso respeito, a nossa higiene, né? Que nosso trabalho seja feito com muita dedicação. Agora eu vou colorir um pouco aquele ali de vermelho e vou passar no meu bolo para ele ficar com um degradê bonito. Eu vou tingir esse aqui, certo? Com o vermelho e vou passar no meu bolo. Vamos colocar também um pouco de leite condensado para hidratar esse aqui também. Gente, o vermelho é o seguinte, você põe o vermelho e ele descansa um pouco e ele chega à cor, certo? Esse meu aqui eu vou deixar assim mais claro mesmo. Mas quando você for tingir de vermelho o seu chantilly, você coloca que ele fique vermelho, mas não tão forte, porque ele pode amargar o seu bolo e ele consegue chegar à cor do vermelho sem muita dificuldade se ele descansar um pouco, certo? Não precisa você ficar quebrando a cabeça para que seu vermelho fique aquele vermelho. Você consegue seu vermelho sem sacrifício, tá? Agora nós vamos colocar o nosso vermelho. Eu vou colocar aqui na manga do branco mesmo, porque veio só 3 mangas. Vou fazer uma misturinha aqui, que ele vai conseguir ficar mais na cor do vermelho. Não vai ficar o vermelho que eu quero, não, tá? Mas eu vou chegar um pouquinho. Ele vai ficar meio rosa, mas não tem problema, não.
Agora vamos dar uma espatulada aqui em cima do nosso bolo. Passar mais um pouco a espátula para ele ficar bem lisinho. Era isso aqui que eu queria mesmo, essa mistura do branco com o vermelho, viu? A intenção era essa mesmo, o branco intercalando com o vermelho. Para ficar um matiz de branco e vermelho. Agora, nós vamos colocar esse chocolate, que eles chamam de drip cake, aqui para dar uma caidinha, para dar um charme melhor no nosso bolo, certo? Nós vamos colocar aqui, deixar ele cair. Pode deixar ele cair até lá embaixo. Vou virar para vocês ter uma melhor visualização. Geralmente a gente coloca com aquele espremedorzinho de ketchup, mas hoje eu estou improvisando aqui com a colherinha mesmo, viu? Só para mostrar para vocês que a gente pode fazer qualquer arte com o que você tiver à mão. Você não precisa ter todas as ferramentas para você ser uma boa confeiteira, para você fazer um bom trabalho, né? Você pode usar o que você tem a seu alcance. Que às vezes muitas pessoas falam, eu não faço porque eu não tenho uma espátula, eu não tenho um saco de confeitar, eu não tenho um bico de confeitar. Você pode ir no improviso. Você pode, tudo que você quer, você consegue quando você tem boa vontade de fazer aquilo que você gosta. Tá? Hoje eu estou sem o meu espremedorzinho de chocolate do drip cake, mas nós não vamos deixar de fazer o nosso drip. Nós vamos trabalhar aqui com a colher, né? E vamos enfeitar o nosso bolo do mesmo jeito, tá? Olha aí, para vocês verem como é que fica. Ele pode escorrer até lá embaixo, ele pode ficar no meio do caminho, tudo é uma arte. Não importa como você faz, tá bom? Agora nós vamos colocar aqui umas frutas, né, para dar uma melhor visualização no nosso bolo. E depois nós degustaremos essa delícia. Olha aqui, tá vendo? Vou colocar mais um pouquinho desse lado aqui, tá? Para vocês verem como é que ele fica, como é que ele escorre. E para não sobrar, eu vou colocar aqui esse pouquinho que ficou aqui em cima. Agora, gente, eu tenho aqui uma casquinha de sorvete. Eu fui lá na sorveteria, comprei essa casquinha de sorvete para poder encher ela de frutas, né? E dar uma vida ao meu bolo. Eu vou colocar ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui assim, nessa posição, tá? Vou colocar a fruta que você tiver. Hoje eu tenho morangos, né? Uva, que eu vou colocar aqui para vocês verem. Algumas passas, tá? Vou pegar, tá bom? E o nosso bolo vai ficar lindo. Nossos morangos estão higienizados, lavei, sequei, né? E está aqui reservado para a gente fazer esse trabalho. Você pode, gente, colocar, para que eles não fiquem caindo, você pode colocar aqui dentro dessa casquinha de sorvete um
pouco de chantilly e ir arrumando os seus morangos, tá bom? Porque às vezes eles ficam soltos, aí eles começam a escorregar e cair. E para que isso não aconteça, nós vamos colocar aqui nossos morangos. Esse aqui tá bonitinho. Então, vamos colocando. Vamos fazer de conta que nossos morangos estão saindo da casquinha e descendo aqui, ó, o nosso bolo. Temos também uva, que a gente pode colocar. Se você tiver cerejas, se você tiver framboesa, que é uma fruta muito bonita, você pode estar colocando. Você pode estar colocando aqui também pedacinhos de maçã, de melão. Tem um melão pequenininho que você corta fatias e enfeita seu bolo, que fica maravilhoso. Como aqui na divisa é difícil a gente encontrar essas frutas, tem o mirtilo, que deixa também muito bonito, né? Aí a gente já só coloca aqui o morango. E essas frutas que eu tenho à mão. É como eu disse para vocês, vocês não vão deixar de confeccionar o seu bolo por falta, eu não tenho isso, eu não tenho esse material. E eu vou fazer o quê? Nada, né? Não, você pode fazer sim. Você pode pegar o que tem à mão e confeccionar o seu bolo para ficar lindo e maravilhoso. Olha só que delícia, gente. Já pensou você pegar esse chantininho aqui, junto com essas frutas que estão aqui? Que delícia que vai ser. Você estourar na boca essa uvinha docinha como mel, né? E tá degustando aqui o nosso bolinho, que foi feito com muito carinho, né? Para vocês. Trabalhe com amor, trabalhe com vontade de vencer, porque a gente só vence quando a gente trabalha com vontade de vencer. Não importa os obstáculos, viu, gente? Trabalhe na intenção de crescer, na intenção de você ser alguém na sua vida. Vou colocar umas passas aqui também, para dar um sabor também. É como eu falei, tem que ter o que você quiser, de frutas deliciosas. Hoje, nós estamos finalizando aqui esse bolinho, mas em breve estaremos gravando outro vídeo, mostrando para vocês como a gente pode viver da arte, né? Da nossa arte, do nosso trabalho em si. Muitas vezes a gente reclama, né? Mas nós temos potencial, nós somos artistas, não importa de quê, mas se você sabe fazer uma boneca de pão, você é um artista. Você sabe fazer um bolo, você é um artista. Um doce, você é um artista, né? E por hoje está finalizado o nosso bolinho, mas uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês. Todas as vezes que vocês realizarem um trabalho, vocês nunca esqueçam de finalizar o seu trabalho com a higienização da sua tábua de bolo, com a higienização do local que você está trabalhando. Isso é muito importante na área da confeitaria, como em qualquer área de comida, de gastronomia. Nós precisamos ter o cuidado com os nossos clientes, viu? Porque nossos clientes são muito importantes na nossa vida. E por hoje, muito obrigado. Foi muito bom ter gravado esse vídeo para vocês.